Gênesis 25 nos leva de volta à história de Abraão, um homem escolhido por Deus. Abraão, cujo nome significa pai de muitos, foi chamado para ser o patriarca de uma grande nação. Sua jornada de fé e obediência é uma das mais notáveis na Bíblia. Ele deixou sua terra natal, Ur dos Caldeus, e seguiu a voz de Deus para uma terra que lhe seria mostrada, para ser pai de uma grande nação. Abraão e Sara, sua esposa, enfrentaram muitos desafios ao longo de suas vidas. Eles esperaram décadas pela promessa de um filho, e finalmente Isaque nasceu. O capítulo anterior narrou a morte de Sara, esposa amada de Abraão. A perda de Sara foi um golpe devastador para Abraão. Eles tinham compartilhado uma vida cheia de aventuras, desafios e milagres. A tristeza de Abraão era profunda, mas sua vida continuava. Ele sabia que Deus ainda tinha planos para ele, e que sua missão na terra não estava completa. Deus ainda tinha planos para ele. Abraão, mesmo em sua velhice, continuava a ser um exemplo de fé e perseverança. Ele não permitiu que a dor da perda o afastasse de sua fé em Deus. Abraão era um homem de fé, mas também era humano. Ele sentiu a dor da perda de Sara profundamente, mas encontrou consolo nas promessas de Deus. Ele sabia que a vida de Sara não tinha sido em vão, e que ela tinha cumprido seu propósito divino. Ele sentiu a dor da perda de Sara. Mesmo assim, ele se manteve fiel a Deus. Abraão continuou a viver sua vida com a mesma fé e determinação que sempre teve. Mesmo assim, ele se manteve fiel a Deus. Ele continuou a confiar nas promessas divinas, acreditando que Deus cumpriria tudo o que havia prometido. Ele continuou a confiar nas promessas divinas. A história de Abraão nos ensina sobre superação e esperança. Mesmo diante das maiores adversidades, ele nunca perdeu a fé. A história de Abraão nos ensina sobre superação e esperança. Ele enfrentou desafios com fé. Abraão nos mostra que é possível seguir em frente, mesmo após grandes perdas. Ele enfrentou desafios com fé. Ele nos mostra que é possível seguir em frente, mesmo após grandes perdas. A vida de Abraão, mesmo após a morte de Sara, era guiada pela promessa de Deus. Ele nos mostra que é possível seguir em frente, mesmo após grandes perdas. A vida de Abraão, mesmo após a morte de Sara, era guiada pela promessa de Deus. Ele continuava a acreditar que seria pai de multidões. A vida de Abraão, mesmo após a morte de Sara, era guiada pela promessa de Deus. Ele continuava a acreditar que seria pai de multidões. Ele se agarrava à promessa de uma descendência abençoada. Abraão sabia que Deus era fiel e que cumpriria suas promessas. A vida de Abraão é um testemunho poderoso de fé, perseverança e esperança. Mesmo após a perda de sua amada esposa, ele continuou a confiar em Deus e a seguir seu caminho. Abraão nos ensina que, com fé, podemos superar qualquer desafio e encontrar esperança em meio à dor. Após a morte de Sara, Abraão se casa com Quetura. A união deles resulta no nascimento de 6 filhos: Zimram, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Embora Quetura tenha se tornado esposa de Abraão, a Bíblia não a coloca no mesmo patamar de Sara. Sara foi a escolhida por Deus para ser a mãe da promessa, de Isaque. A descendência de Abraão com Quetura demonstra o cumprimento parcial da promessa de Deus. Abraão teria uma descendência numerosa. Seus filhos com Quetura formariam povos distintos. É importante notar que Abraão se preocupa em garantir que Isaque, filho da promessa, recebesse a herança principal. Ele distribui presentes aos filhos de Quetura e os envia para o Oriente. Assim, ele preserva a linhagem da promessa. Abraão amava todos os seus filhos, mas Isaque ocupava um lugar especial em seu coração. Desde o nascimento de Isaque, Abraão sabia que ele era o filho da promessa, aquele através do qual Deus cumpriria suas promessas de fazer de Abraão uma grande nação.
Isaque não era apenas um filho, ele era o herdeiro das bênçãos divinas, o portador do futuro da linhagem de Abraão. Isaque era o filho da promessa, o herdeiro das bênçãos divinas. Abraão sabia que a escolha da esposa de Isaque era crucial para a continuidade da fé e das promessas de Deus. Ele queria garantir que Isaque se casasse com uma mulher que compartilhasse da mesma fé e valores. Abraão se preocupa em encontrar uma esposa para Isaque. Ele sabia que a esposa de Isaque teria um papel fundamental na formação da futura nação prometida por Deus. Por isso, ele chamou seu servo de confiança e deu instruções claras sobre onde procurar uma esposa para seu filho. Ele não queria que seu filho se casasse com uma mulher de Canaã. As mulheres de Canaã não compartilhavam da mesma fé e poderiam desviar Isaque do caminho de Deus. Abraão estava determinado a encontrar uma esposa que fosse da sua própria linhagem, alguém que adorasse o Deus único e verdadeiro. Ele desejava uma esposa da sua própria linhagem, que adorasse o Deus único e verdadeiro. Abraão sabia que a fé e os valores de sua família precisavam ser preservados para que as promessas de Deus se cumprissem. Ele instruiu seu servo a ir até sua terra natal e procurar uma esposa entre seus parentes. A preocupação de Abraão demonstra seu cuidado com a preservação da fé. Ele sabia que a escolha da esposa de Isaque não era apenas uma questão de conveniência, mas uma questão espiritual. Abraão orou e confiou que Deus guiaria seu servo na escolha certa. Ele sabia que a esposa de Isaque teria um papel crucial na formação da futura nação. A mulher que se casasse com Isaque seria a mãe dos filhos da promessa, aqueles que continuariam a linhagem de Abraão e cumpririam as promessas de Deus. Ela seria a mãe dos filhos da promessa. A escolha da esposa de Isaque era, portanto, uma decisão de grande importância, não apenas para a família de Abraão, mas para o futuro de toda a nação prometida por Deus. A busca por uma esposa para Isaque nos ensina sobre a importância de escolher bem nossas companhias. As pessoas com quem nos associamos podem influenciar profundamente nossa vida e nossa fé. Abraão nos mostra que devemos buscar pessoas que compartilhem nossos valores e nossa fé. Devemos buscar pessoas que compartilhem nossos valores e nossa fé. Assim como Abraão, devemos ser diligentes e cuidadosos na escolha de nossos companheiros de vida, garantindo que eles nos ajudem a manter nossa fé e a cumprir nosso propósito divino. Gênesis 25 narra a morte de Abraão, um dos personagens mais importantes da Bíblia. Ele é lembrado não apenas como o patriarca de uma grande nação, mas também como um homem de fé inabalável. Ele morre em idade avançada, saciado de vida. Sua jornada foi longa e cheia de desafios, mas ele sempre manteve sua confiança em Deus. Sua vida foi longa e proveitosa. Abraão viveu muitos anos, viu seus filhos crescerem e testemunhou o cumprimento de muitas promessas divinas. Isaque e Ismael, seus filhos, se reencontram para sepultar seu pai na caverna de Macpela, em Hebron. Este momento de união entre os irmãos é significativo, pois mostra a importância da família e do respeito pelos antepassados. Este lugar se torna o túmulo da família. A caverna de Macpela não é apenas um local de descanso final, mas também um símbolo de herança e continuidade. Ali também foram sepultados Sara, Abraão e, posteriormente, Isaque, Rebeca, Lia e Jacó. Cada um deles contribuiu para a história e a fé do povo de Israel. A morte de Abraão marca o fim de uma era. Sua partida deixa um vazio, mas também um legado duradouro que continua a inspirar gerações. Ele foi um homem que andou com Deus e que deixou um legado de fé para as gerações futuras. Sua vida é um testemunho de obediência e confiança no plano divino. Apesar de suas falhas, Abraão é lembrado como um homem de fé. Ele não era perfeito, mas sua disposição em seguir a vontade de Deus o destaca como um exemplo notável. Sua disposição em obedecer a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, o torna um exemplo para todos nós.
Abraão nos ensina que a verdadeira fé envolve confiança e ação, mesmo quando o caminho é incerto. A morte de Abraão proporciona um momento único na história familiar. Isaque e Ismael, meio-irmãos separados por circunstâncias complexas, se reencontram para sepultar o pai. Este reencontro demonstra que, apesar das diferenças e conflitos do passado, os laços familiares podem se fortalecer em momentos de perda e dor. O sepultamento conjunto de Abraão por Isaque e Ismael simboliza a união familiar. Apesar das diferenças, eles se unem para honrar a memória do pai. Gênesis 25 detalha a descendência de Ismael, filho de Abraão com Agar. Ele teve 12 filhos, tornando-se pai de uma grande nação, cumprindo a promessa de Deus a Abraão. Cada filho de Ismael se torna líder de uma tribo, espalhando a descendência de Abraão por diversas regiões. Seus nomes e territórios são descritos, mostrando o cumprimento da promessa divina. A história de Ismael nos lembra que Deus cumpre suas promessas. Mesmo em situações que parecem impossíveis, Deus é fiel. A narrativa volta-se para Isaque, filho da promessa. Ele se casa com Rebeca, uma mulher de fé escolhida por Deus. Rebeca era estéril, mas Isaque ora a Deus por ela. Sua fé e persistência são recompensadas quando, após 20 anos, Rebeca engravida. A história de Isaque e Rebeca nos ensina sobre a importância da oração e da persistência. Eles não desistiram da promessa de Deus. A fé de Isaque e a obediência de Rebeca são exemplos para nós. Eles nos ensinam a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A gravidez de Rebeca é incomum. Ela sente uma luta dentro do ventre, o que a leva a buscar a Deus em oração. Deus revela a ela que daria à luz gêmeos. Os gêmeos, Jacó e Esaú, representam a luta entre a carne e o espírito, o bem e o mal. Desde o ventre materno, eles já demonstravam naturezas distintas. O nascimento de Jacó e Esaú marca o início de uma nova fase na história da promessa. Deus estava cumprindo seus planos de formar um povo para si. Jacó e Esaú, os gêmeos, crescem com personalidades opostas e distintas. Esaú era um homem da natureza, caçador habilidoso e impulsivo. Jacó era um homem caseiro, sereno, calmo e estratégico. A preferência dos pais pelos filhos causa rivalidade entre os irmãos. Isaque amava Esaú, enquanto Rebeca tinha predileção por Jacó. A rivalidade entre Jacó e Esaú ilustra o conflito entre o material e o espiritual, o profano e o sagrado. Em um momento de fraqueza e fome, Esaú vende seu direito de primogenitura para Jacó, por um prato de comida. Essa atitude demonstra o desprezo de Esaú pelas bênçãos espirituais. Jacó, por sua vez, embora usando de astúcia, demonstra grande desejo pelas bênçãos da primogenitura. Ele valorizava a herança espiritual. A venda do direito de primogenitura é um evento crucial na história bíblica. Essa troca impensada teve consequências duradouras para as gerações futuras. Se inscreva, curta e compartilhe. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum versículo. Deus se agrada da sua jornada de conhecimento. Nossos encontros acontecem todos os dias às 18 horas.